E aí, tudo certo? Hoje a gente vai dar uma olhada de perto no Invertec OptiDrive E3. Ele é um inversor de frequência variável, ou VFD, que promete uma coisa bem interessante: ser super simples para quem está começando, mas ao mesmo tempo poderoso o suficiente para encarar a automação industrial pesada. Será que ele entrega tudo isso? É o que vamos descobrir. Olha só o que a gente vai ver. Primeiro, o que é um VFD afinal? Depois, a gente conhece o OptiDrive E3 e vê como é a parte prática de fiação e programação. Daí, exploramos como otimizar ele para cada tipo de aplicação e, por fim, como destravar o controle avançado. A ideia é sair daqui entendendo por que esse equipamento é tão flexível. Então, vamos começar pelo começo, né? Para entender o E3, a gente precisa primeiro entender qual é o problema que um VFD, de modo geral, veio para resolver no mundo dos motores elétricos. Pensa bem, como é que se faz para um motor elétrico ir além do simples liga e desliga? Porque, né? E se a gente precisar de um meio termo? E se o processo pedir mais precisão, mais suavidade ou, o que todo mundo quer, mais eficiência? Pois é, um botão de liga e desliga comum simplesmente não dá conta do recado. E essa imagem aqui mostra tudo. De um lado, o interruptor liga-desliga. É o famoso tudo ou nada. Imagina dirigir um carro que só tem duas opções, acelerador no taro ou pé no freio. É isso, ineficiente, brusco, um tranco. Do outro lado, o inversor de frequência, o VFD. Ele te dá um controle preciso e total sobre a velocidade. E o resultado? Um processo muito mais controlado e, claro, uma economia de energia que faz uma diferença enorme. Beleza, agora que a gente já sabe o porquê dos VFDs, vamos conhecer a estrela do dia, o OptiDrive E3. A grande sacada dele é exatamente essa. Ele foi pensado para ser um inversor de uso geral, que serve tanto para quem está começando agora, quanto para o pessoal que já manja muito do assunto. Então, o E3 não está sozinho. Ele faz parte de uma linha de produtos que é bem conhecida pelo design, assim, compacto e parrudo. A ideia aqui é que qualquer um possa tirar ele da caixa e já começar a usar, sabe? Ele já vem pronto para dar um controle bem preciso para o motor e economizar energia logo de cara, com as configurações que vêm de fábrica. E o que faz o E3 ser tão legal? Bom, vamos ver os pontos principais. Primeiro, a configuração inicial é moleza. Só 14 parâmetros básicos para mexer. O teclado dele é super intuitivo, sem mistério. Ele também tem umas macros, que são tipo umas pré-definições, para otimizar ele rapidinho para bombas ou ventiladores. E aí vem os detalhes que mostram que ele não é brinquedo. Já vem com filtro AMC interno, o que economiza uma grana e tempo na instalação. E o controle vetorial, que dá um controle super fino e eficiente para praticamente qualquer tipo de motor. Ou seja, ele é simples, mas não é simplório. Ok, chega de papo, vamos botar a mão na massa. A promessa do E3 é essa, colocar para rodar em questão de minutos. Bora ver se é verdade. A parte de fiação é bem direta, eles até fizeram para parecer com um contador, o que ajuda bastante. É assim, ó. Passo 1, a energia entra por cima nos terminais L1 e L2. Passo 2, o motor trifásico conecta embaixo nos terminais U, V e W. Passo 3, o interruptor para habilitar por segurança vai nos terminais 1 e 2. E por último, passo 4, para controlar a velocidade é só ligar um potenciômetro ali nos terminais 5, 6 e 7. Pronto. Bem lógico, né? Fiação pronta? Beleza, agora a gente vai para a parte de programação. É aqui que a gente vai apresentar o motor para o inversor para eles se entenderem. E a melhor parte é que não precisa ser nenhum gênio da programação, viu? É só pegar uns poucos dados que estão ali na plaquinha de identificação do próprio motor. Basicamente, é preciso informar a tensão, a corrente, a frequência e a rotação nominal. Com isso, o E3 já sabe tudo o que precisa para proteger o motor e fazer ele funcionar do jeito mais eficiente possível. E essa frase aqui, de um usuário, diz tudo. Vou manter os 13 parâmetros padrão, não preciso de nenhum desses recursos. É exatamente isso. Para a maioria esmagadora das situações, o básico já resolve. O resto, a parte mais complexa, é opcional. Não é um obstáculo para começar a usar. Mas e se desse para simplificar ainda mais? A resposta é sim. O E3 tem um negócio chamado macros de aplicação. Pense nelas como atalhos, configurações prontas para usos bem comuns. A primeira é a macro industrial. Escolheu essa? Pronto, o inversor já se ajusta sozinho para lidar com a carga de máquinas, tipo esteiras transportadoras, misturadores, esteiras de academia. Ele já sabe o que fazer. A segunda é a macro de bomba. Com um clique, o controle de bombas fica super eficiente. Serve para tudo, desde bomba de poço, de dosagem, até piscina, spa ou até fontes. E por último, a macro de ventilador.
Isso aqui simplifica demais o controle de ar. É ideal para sistemas de climatização, sabe? Desde ventiladores de circulação, cortinas de ar, até aquele exaustor da cozinha. Bom, a gente já viu que o E3 é fácil de usar, mas e se for preciso ir além do básico? E se a aplicação pedir um controle muito mais fino e personalizado? Aí é que entra em cena o OptiTools Studio. É aqui que a gente vê o verdadeiro poder do inversor. Então a pergunta é: está na hora de ir além das configurações de fábrica e criar uma lógica totalmente customizada? Porque para quem precisa de automação de verdade, as configurações padrão são só o começo da brincadeira. E o que é esse OptiTools Studio? É o software da Invertec para PC. Com ele dá para mexer em todos os parâmetros do inversor e, o mais legal, dá para criar, testar e simular programas de CLP, que é o controlador lógico programável, direto no E3. E dentro desse software tem umas ferramentas muito bacanas. Tem um editor de CLP que é só de arrastar e soltar bloquinhos, o que deixa tudo bem visual e intuitivo. Tem um simulador gráfico para testar o programa no computador antes de mandar para o inversor e evitar qualquer problema. E um ponto muito importante: dá para transferir os programas de forma segura para proteger o seu projeto de cópias. E com isso, a gente chega na nossa conclusão. A mensagem principal sobre o OptiDrive E3 é que ele realmente ocupa um lugar bem especial no mercado. Essa imagem final resume tudo. De um lado, ele é fácil para a oficina. A fiação é simples, a configuração é rápida com aqueles 14 parâmetros, perfeito para quem é hobbyista ou gosta de fazer as próprias coisas. Do outro lado, ele é poderoso para a fábrica. Com as macros de aplicação, o controle vetorial e a programação de CLP, ele tem toda a força necessária para a automação industrial de verdade, das mais complexas. E para fechar, fica a reflexão. O OptiDrive E3 prova que simplicidade e poder podem, sim, andar juntos. A pergunta que fica no ar é: o que, no dia a dia, poderia ser controlado de um jeito mais preciso, mais eficiente ou mais inteligente com um inversor que vai do simples ao complexo com tanta facilidade? Fica aí a provocação.